Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Amadas irmãs e amigas, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e em cada um de vocês. Que a mão poderosa do nosso Deus traga bênção sem medida sobre você e sua casa. Muito obrigado pelo like, muito obrigado pelo compartilhamento e obrigado pela inscrição no canal. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A mão de Deus. Vamos inclinar o rosto, vamos falar com Deus. Meu querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estou na Tua presença, Senhor. E é gostoso estar na Tua presença. E o Senhor prepara um ambiente tão agradável desse aqui. E às vezes esse som parece exagerado, mas o Senhor, na quietude desse momento, ao som do canto dos pássaros e das cigarras, me coloco na Tua presença, Pai, para Te agradecer. Porque Tu és um Deus que algumas vezes age de modo radical. E precisa agir de modo radical. Quando o Senhor proferiu os 10 mandamentos, foi um momento de radicalidade. Trovões, relâmpagos, vozes e ameaças. O Senhor disse que quem ultrapassasse a barreira proposta pelo Senhor seria morto. E o povo foi obediente. Mas o povo ficou com medo da Tua voz e pediu que Moisés falasse e não o Senhor falasse com eles. Era radical demais o momento para eles. Quantas vezes o Senhor quis falar conosco na tranquilidade. Isaías capítulo 30, o Senhor disse que se vocês ouvissem o silêncio, se vocês aceitassem a tranquilidade e a paz, poderiam ouvir a Tua voz e receber as Tuas bênçãos, mas nós muitas vezes não queremos. E então o Senhor às vezes vai agir de modo radical, duro, para o nosso próprio crescimento espiritual, para o nosso próprio aprendizado, para a nossa própria conversão e transformação. Então nesse momento aceita-nos na Tua presença e abençoa-nos, Pai. E aproveita para esse momento falar conosco através do estudo da Tua palavra. Derrama a Tua bênção sobre nós, o Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao capítulo 5 e eu não preparei 2 ou 3 mensagens no capítulo 5. Eu preparei apenas uma mensagem e a mensagem está no versículo 5. Mas nós vamos completar a compreensão da mensagem nos versículos 22 em diante. Daniel capítulo 5, versículo 5 está escrito: no mesmo instante apareceram uns dedos da mão de homem e começaram a escrever defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Versículos 22 em diante. Aqui agora já é Belsassar falando, ou já é Daniel explicando a visão para Belsassar. E no versículo 22, Daniel diz a Belsassar: você, Belsassar, tu, Belsassar, que és filho do rei Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que você conhecia todas as maravilhas que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Verso 23. Você se levantou contra Deus. Terrível, não é? Terrível. Você se levantou contra o Senhor do céu,
pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante você, e dos teus grandes, das tuas mulheres, das tuas concubinas, e bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, aos deuses de ouro, aos deuses de madeira, que não veem, não ouvem, não falam, nem sabem nada, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e a de todos os aqui, e todos os teus caminhos, a ele você não glorificou. Então, da parte dele, veio essa mão, aquela mão que você viu, e traçou essa escritura. E a escritura é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene é contou Deus os teus dias e colocou fim neles. Tekel, você foi julgado por Deus e achado em falta. Você foi condenado, você não foi absolvido. Pérez, ou Parsim, não é? Pérez. Dividido foi o reino da Babilônia e dado aos medos e persas. Então, verso 30, naquela mesma noite, Belsazar foi morto pelos medos e persas, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, assumiu o reino da Babilônia, agora já não mais reino da Babilônia, mas reino dos medos e persas. Agora, a Babilônia deixa de ser a Babilônia, porque ela vai ser destruída, e Jeremias capítulo 52 diz que ela jamais será reconstruída. Ela foi substituída pelo reino da Média e da Pérsia. Mas eu não quero trabalhar essa parte histórica e a parte escatológica do texto. Eu quero fazer uma meditação aqui. Uma meditação da vida de Belsazar, Daniel e Nabucodonosor. Porque é isso que interessa para a gente. É isso que é relevante para nós. Observe no capítulo 5 que o texto começa dizendo que Belsazar assume o trono da Babilônia. E aqui ele não conquista o reino pela guerra, ele não conquista o reino pelo fato dele ser um grande general, mas ele conquista pelo fato de ser filho. Então ele não recebe o reino por conquista política ou militar. Ele recebe o título, o reinado, por herança familiar. E observe aqui, não tem nada de errado até aqui, tá bom, gente? Você herdar as coisas porque você é filho, não tem nada disso. Aliás, todos nós não merecemos nada, e no entanto Deus nos fez herdeiros do reino dele. Ele matou seu próprio filho para nos fazer herdeiros do reino. Mateus capítulo 25, verso 34, Jesus Cristo diz, né? Vinde benditos de meu Pai, tome por herança o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então Deus em Jesus Cristo nos tornou herdeiros do reino. E essa herança, e eu costumo dizer que isso chama-se eleição da graça, é para todos. Então, Belsazar, como filho de Nabucodonosor, ele recebe o reino como herança. E Deus está preparando um reino para a gente. A gente vai estudar um pouquinho isso no capítulo 7, tá bem? Mas aqui você já percebe a beleza de um Deus que vai agir de modo radical aqui.
mas é um Deus que demonstra amor, misericórdia e compaixão para com aqueles que abrem o coração e entregam sua vida a Ele. A eleição da graça é para aquele que crê, é para aquele que aceita, é para aquele que pede perdão, é para aquele que confessa seus erros e busca a reconciliação com Deus. Belsazar, filho de Nabucodonosor, conhecia a história de Nabucodonosor, conhecia todas as maravilhas que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Então ele tinha tudo para ser um herdeiro justo desse reino da Babilônia e ele prolongar seu reinado e ser um rei justo. Um rei puro, misericordioso, obediente e fiel a Deus. A graça foi estendida a Belsazar. E ele desprezou a graça. Aliás, não é bem assim. Porque a palavra desprezar, nós podemos dizer, por exemplo, que Esaú desprezou a primogenitura. É simplesmente dizer assim, ele não deu valor ao privilégio que Deus dera para ele de ser o primogênito. Só que como primogênito, ele deveria não ter apenas o privilégio de ser o herdeiro principal da herança de Jacó, mas ele também tinha o dever do sacerdócio real. O primogênito, de acordo com a Bíblia, ele herdava duas bênçãos. Maior parte na herança, ele ficava com cerca de 67% da herança. E ele herdava o privilégio, mas também a obrigação do sacerdócio. Então o que Esaú desprezou, Esaú, o irmão de Jacó. O que Esaú, que também foi, depois Deus mudou o nome dele para Edom, ou guisado vermelho, né, já que ele vendeu a primogenitura, ele vendeu o sacerdócio real por um prato de lentilha. Esaú vendeu a sua primogenitura, o sacerdócio real, a liderança espiritual da família, ele vendeu por um prato de lentilhas. Veja o que é desprezar. Então Belsazar, ele não apenas despreza as maravilhas que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Ele não apenas despreza o Deus de Nabucodonosor. Ele agora, diz o texto do versículo 22, que ele sabia de tudo isso, ele viu tudo isso, ele viu a mão poderosa de Deus atuando na vida de Nabucodonosor, e ele não apenas despreza isso, mas diz o texto aí, que ele faz pouco caso disso. Ele zomba de Deus, ele blasfema de Deus, ele declara guerra contra Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo e amiga, a mensagem de hoje é uma mensagem dura, é uma mensagem radical, porque esse jovem, ele entendeu tudo errado. Porque uma coisa, não esqueça do começo da mensagem deste livro. Eu convido você a assistir a primeira mensagem, inclusive é a mensagem mais lida, não é? Mais assistida, inclusive. A primeira mensagem de Daniel, nós estamos com mais de 80 visualizações na primeira mensagem de Daniel. E, aliás, graças a Deus, todas as mensagens estão sendo bem assistidas.
exceto as 3 últimas, nós estamos aí com uma visibilidade de mais de 60 visualizações por vídeo. Mas a primeira mensagem eu deixei muito claro para você. Deus é um Deus que ele não força ninguém a servi-lo. Então Daniel faz uma escolha livre, consciente de ser fiel a Deus, de ser puro diante de Deus e de ser obediente às leis de Deus. E nós encontramos no capítulo 5 então um pequeno contraste entre Daniel e Belsazzar, 2 jovens. Lógico que no capítulo 5 Daniel não é mais aquele jovenzinho, né? Aí alguns anos se passaram aí, né? Isso aconteceu por volta do ano 500 ou 400 e alguma coisa, né? 458, 457. Então Daniel ele já está bem velhinho. Lembrando que Daniel ele foi levado para a Babilônia por volta do ano 586. Alguns dizem que foi no ano 604. Mas, independente de data, por isso que eu não gosto dessa parte exegética, porque fica essa discussão, foi hoje, foi amanhã, e isso não muda nada. Porque eu disse para você no penúltimo vídeo, a teoria não muda quem você é. E às vezes a gente fica tão preso ao conhecimento, às coisas, que a gente esquece de aprender as coisas práticas. E esse texto tem tem uma parte prática, e isso que me interessa. Porque na vida cristã, e eu disse nos primeiros vídeos, não é? Se eu não estou enganado, no vídeo 3, eu disse que cristianismo é relacionamento. E a gente percebe aqui que Daniel tem um relacionamento com Deus. A gente vai falar um pouquinho mais desse relacionamento no próximo capítulo, capítulo 6. Um relacionamento vivo, eficiente, amadurecido pela comunhão, pelo diálogo com Deus, pela experiência de viver a mão poderosa de Deus guiando sua vida e sua história. E Belsazzar, ele conhecia tudo isso. Ele despreza, ele blasfema, ele mofa, ele zomba. E aqui, amados, deixe-me colocar uma coisa bem prática para a gente poder entender direito essa mensagem. E você depois não ficar com dúvidas em relação a isso, e você acabar dizendo que eu falei aqui uma coisa que na verdade não está na Bíblia. Mas observe, preste atenção. Belsazzar conhecia Deus através de Nabucodonosor. Ele conhecia Deus através de Daniel e dos amigos de Daniel. Ele conhecia Deus por aquilo que a família dele experimentou diante de Deus. Mas ele dizer não para Deus, normal. Esaú disse não para a primogenitura, disse não para Deus, virou as costas para Deus e vendeu a liderança espiritual por um prato de lentilha. Até aí tudo bem. Veja que não houve nenhuma consequência negativa para Esaú. Leia lá Gênesis 30, 28 até o 33, e você vai ver que não há consequência nenhuma para Esaú. Ele vai prosperar, ele vai viver uma vida normal, vai ficar rico. Inclusive, ele diz no capítulo 34, ele diz para Jacó, eu estou rico. Então ele vai prosperar nas suas empresas, nos seus empreendimentos, na sua fazenda. E Deus respeita isso. Deus é um Deus tão amoroso que ele age em cima da liberdade. Não esqueça Tiago 2, versículo 12, o Deus da liberdade, que diz que estabelece leis de liberdade para você escolher, amar e servir e pronto. Se não for por amor, não adianta. Até aqui tudo bem. Você está entendendo até aqui? Ótimo.
Agora, leia o capítulo 5 e veja o que esse rapaz resolve fazer. Versículo 1 diz assim, ó. Belsazar deu um banquete. Esse banquete, normalmente, ele era regado a muita bebida alcoólica, muita dança, muita música. E principalmente, acredite, esses banquetes eram regidos a muita orgia e sensualidade. Mas tudo bem, ele escolheu dizer não para Deus. Até aqui não tem nada errado nisso. Agora continue lendo comigo. Belsazar, ele trouxe 1000 pessoas. E aí ele bebeu vinho na presença dessas 1000 pessoas. E enquanto ele bebia, regado a música, a sensualidade, orgias, prazeres, ele toma uma atitude, ele toma uma decisão terrível. Verso 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios que Nabucodonosor havia tirado do templo. Ou seja, ele pegou coisas sagradas, dedicadas a Deus, que Nabucodonosor já havia determinado fossem devolvidas para o templo de Deus quando esse fosse reconstruído. Porque Nabucodonosor também conhecia a profecia de que depois de 70 anos o santuário de Deus em Jerusalém seria reconstruído. E Nabucodonosor, ao contar essas histórias para a família, Belsazar ouviu dos utensílios que estavam destinados a ser usados novamente de modo santo, de modo sagrado, no templo de Jerusalém. Então esse jovem agora, para se glorificar, para se exaltar, ele não apenas vai mofar dos judeus que estão escravos no reino da Babilônia, que ele é rei, que ele é o rei. Ele agora resolve mofar, zombar, blasfemar do Deus de Jerusalém. Percebe a gravidade aqui, meu irmão? Percebe a gravidade aqui, minha irmã? Então, deixe-me tirar 3 lições importantes para nós nesse texto. Diz o verso 2 que ele resolveu trazer os utensílios da casa de Deus, que seu pai tirara do templo, para que ele e os 1000 bebessem nesses utensílios. E assim beberam. Verso 3, trouxeram. No verso 4 diz que ele bebeu, as mulheres beberam. E aí, no versículo 5, observe. Olha aqui o versículo 5. E deram louvores aos deuses da Babilônia. Belsazar não apenas diz não para Deus, e Deus respeita o seu não. Se você disser não para Deus, se você não quiser Deus na sua vida, se você não quiser Deus nos seus projetos, se você não quiser Deus nos seus sonhos, se você não quiser Deus nos seus caminhos, se você não quiser Deus nas suas escolhas, Deus respeita e diz, filho, tudo bem. Lembra do filho pródigo, né? Não quero ficar aqui, quero meus bens e quero viver a minha própria vida. O pai simplesmente, tudo bem, pode ir. Isso chama-se livre-arbítrio. E Deus ama isso. Porque Deus valoriza o relacionamento pautado, embasado, alicerçado no amor. E se não for por amor, meu irmão, a religião é inútil. Se você não obedece a Deus por amor, você pode guardar todos os mandamentos da Bíblia, são 6.632 mandamentos. Você pode fazer jejum, você pode dar seu corpo para ser queimado, Paulo disse. Tudo isso é inútil se você não tiver amor. Então só um Deus que ama é capaz de oferecer liberdade para você escolher servir a Ele por amor. Se você tomou a decisão de viver sem Deus, Ele diz, maravilha, tudo bem. É a sua escolha, é o seu caminho. E Deus respeita isso. Agora, esse jovem, além de dizer não para Deus, ele vai usar a própria religião para zombar de Deus, para declarar guerra a Deus, para mofar, curtir com o nome de Deus. Primeira lição para nós, irmãos. Deus respeita seu direito de dizer não para Ele. Deus respeita. É por isso que eu fico dizendo toda vez nos meus vídeos. Deus é um Deus de liberdade. Ele respeita isso. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus ama o mundo de tal maneira. Ele ama tanto esse mundo que foi capaz de matar o próprio filho, seu único filho, Jesus Cristo, para salvar. Mas não é para salvar a todos, é para salvar aquele que quiser, aquele que crer,
aquele que entregar, aquele que confessar, aquele que abandonar o mundo por causa dele. E não é abandonar porque Deus fez um sacrifício, não. Abandonar porque eu decidi amar a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. E agora vem a fidelidade, a obediência e a pureza como resultado de amar a Deus. Por isso que eu comecei essa mensagem dizendo que Daniel era um homem fiel, puro e obediente, porque ele escolheu amar a Deus. Para nós, o amor é a única razão para servir. E aqui nós não encontramos esse jovem demonstrando nenhuma afeição, nenhum respeito por Deus. Em outras palavras, esse jovem não desenvolveu o amor pela verdade. Em Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo explica isso. Observa, a única razão para uma adoração sincera, para um relacionamento efetivo com Deus, é o amor. Se você não ama, sua adoração é falsa. Se você não ama, sua obediência é mecânica. Se você não ama, você evita comer, beber, fazer coisas com medo da condenação. Você não é fiel porque ele ama você ou porque você o ama. Você é fiel com medo, com remorso, com medo do remorso e da culpa. Versículos 10 e 11. Com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Belsazar teve tudo, aprendeu de tudo e teve toda a oportunidade do mundo para amar a Deus e fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus e ser um jovem puro, fiel e obediente. Mas ele não desenvolveu amor pelas coisas de Deus. E quando a gente não desenvolve amor pelas coisas de Deus, como a gente vai respeitar então as coisas de Deus? Esse jovem não foi apenas irreverente aqui. Aí você pode dizer que Belsazar foi apenas irreverente. Não, ele foi desrespeitoso, ele foi maldoso, ele foi escrupulosamente rebelde. E ele faz questão de mostrar aqui que tipo de escolha ele fez. Diz o versículo 22 e 23, que ele ousou, conhecendo a Deus, conhecendo o Deus de Nabucodonosor, ele ousou se levantar contra Deus. Então a terceira lição aqui, meus irmãos, não ouse, usando da sua liberdade, usando do seu direito de escolha, não ouse declarar guerra a Deus. Não ouse. Na história, nós temos várias pessoas que ousaram declarar guerra contra Deus. Em 1793, um grande filósofo francês chamado Voltaire, ele tinha conhecimento de Deus, e tinha conhecimento da Bíblia, e ele ousou reunir homens sábios da França, políticos, religiosos, estadistas, ateus, para declarar guerra a Deus. E vocês sabem que a França passou por um período em que ela declarou uma guerra aberta contra Deus. Você vai ler isso nos livros de história, chamada Noite de São Bartolomeu. Na tentativa de banir a religião da França, de banir o conhecimento de Deus da França e de levar as pessoas a abominar o nome de Deus, eles resolveram queimar a Bíblia em praça pública. Mas não apenas a Bíblia. Segundo a história, cerca de 70 mil pessoas foram queimadas vivas em praça pública na França. E observe o que os franceses fizeram. Pegaram uma mulher, isso mesmo, uma mulher, nua, colocaram em um carro alegórico e deram o nome dessa mulher de Razão. E adoraram essa mulher despida em praça pública, dizendo que eles agora deixavam a teocracia, a doutrina de um Deus no centro da história, para serem o povo da razão. O racionalismo não nasceu aí na França, lógico, mas agora eles declaram que o racionalismo é a sua religião. Belsazar, ele pega as coisas de Deus e para zombar de Deus, para mofar de Deus,
ele, para brincar com Deus, para fazer chacota do nome de Deus, para desrespeitar o nome de Deus, ele vai louvar os deuses. Ele vai usar as mulheres e concubinas numa orgia religiosa, declarando sua decisão de abominar e rejeitar e desprezar o nome de Deus. Belsazar estava caindo nas mãos de Deus. Mas no versículo 30, na explicação do versículo lá, Daniel diz, versículo 26, se eu não estou enganado, Daniel 5, verso 26, ele diz assim, olha, cuja vida está nas mãos de Deus. Você, Belsazar, cuja vida está nas mãos de Deus. Mas você, que é completamente dependente de Deus, fez questão de se declarar melhor do que Deus, maior do que Deus, mais importante do que Deus. E como é que a gente sabe disso? Ele usou os vasos de Deus para zombar do próprio Deus, para mostrar que o Deus dos hebreus, o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, Misael e Azarias, o Deus de Nabucodonosor, não era Deus. E não só isso, não só que ele não era Deus, ele era um Deus pequeno, impotente, incapaz, insuficiente. Voltaire também chegou a essa conclusão. Ele disse de Deus e dos discípulos de Deus, dos filhos de Deus, um homem fundou o cristianismo com 12 homens, e eu, Voltaire, vou destruí-lo, eu sozinho. E em pouco tempo, ninguém mais se lembrará do nome de Deus. Lembra que eu falei que eles colocaram uma mulher em praça pública, adoraram essa mulher chamada razão. Declararam que o racionalismo, eles declaram a morte de Deus. Deus morreu? Então a França declara que derrotou a Deus quando matou pessoas que adoravam a Deus. E eles mesmos se prostraram diante de uma mulher pelada, chamada com o nome razão, com a faixa em seu corpo com o nome razão, a deusa da razão. O racionalismo mudou a França. O racionalismo trouxe paz à França, trouxe prosperidade aos franceses, trouxe felicidade aos franceses. Em 1960, os jovens franceses fizeram outra declaração contra Deus. É proibido proibir. O famoso liberalismo que nós estamos vivendo na sociedade atual, onde você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, como você quiser, nada mais é do que o eco da declaração francesa de 1960, da década de 60. É proibido proibir. Ou seja, a Bíblia não é regra de fé e prática. A Bíblia não pode nortear minhas escolhas. A religião não pode ser a norma das minhas escolhas, das minhas decisões. Voltaire fez a mesma coisa em 1793 a 1798. Mas, meus amados, Deus é tão maravilhoso que em 1803, se eu não estou enganado, 1803, vamos dizer que no século seguinte, a casa de Voltaire se tornou a primeira imprensa da Bíblia. Mas não só isso, em 1798 mesmo, ano em que a França deveria declarar a morte de Deus, oficialmente a morte de Deus, a Constituição francesa foi forçada, não por Deus, né, mas pelos próprios franceses. O povo francês clamou em praça pública: voltem com a Bíblia e a religião, porque a anarquia tomou conta da França. A carnificina não se tornou apenas para os cristãos,
não havia mais liberdade, não havia mais direitos, as pessoas faziam o que queriam, então as pessoas matavam quem queriam e tomavam seus bens, saqueavam lojas, saqueavam tudo. Por quê? Porque não tem liberdade. Tinha agora a libertinagem. Percebe quando eu disse que Deus respeita o seu não? Relacionamento precisa ser pautado na fidelidade, no amor que leva à fidelidade, à pureza e à obediência. Jesus Cristo disse, se você me ama, você vai guardar os mandamentos. O mandamento não tem valor nenhum quando você não tem amor em seu coração. E Deus é amor, diz a Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 8. Em Belsazar nós encontramos uma coisa terrível. Um jovem que se declara um próprio Deus. Eu sou meu próprio Deus. Eu vou adorar a mim mesmo. Então, para se exaltar, para se vangloriar, para se ufanar, ele vai agora zombar da religião? Não faça isso. Não ouse declarar guerra contra Deus. 3 foram as consequências daquele jovem declarar guerra a Deus. Né? Não declare guerra contra Deus. Deus não matou Belsazar. Mas Deus disse assim, jovem, você brigou com a pessoa errada. Então 3 foram as consequências aqui que esse jovem colheu por se rebelar contra Deus. Primeira coisa, Deus diz assim, você é um ser humano e todo ser humano sabe que a gente tem os nossos dias contados. Não é que a gente morre antes ou depois do tempo, ou que ninguém morre no tempo. Mentira. Se alguém disser para você que morreu porque chegou o dia, ele está mentindo para você. Ninguém morre no tempo. Todos nós morremos fora de tempo. Agora, alguns apressam a morte para si. Alguns trazem, pelas suas escolhas, eles trazem a morte para si mais rápido. É o caso de Belsazar. Diz o texto aí. Vamos ler o texto, porque a Bíblia diz assim, olha. A sentença de Deus a Belsazar. Mene, Deus contou os seus dias. E ele não encontrou nenhuma razão para prolongar os seus dias na terra. Lembra do 5º mandamento? O 5º mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe e se prolongarão os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então pare com essa ideia de dizer que a pessoa morreu porque chegou o dia. Nada disso. Lá em Provérbios capítulo 3 diz que quando a gente se torna fiel a Deus, obediente à sua palavra, Ele estica, Ele acrescenta dias, anos para a nossa vida. No Salmo 35 diz que se você quiser acrescentar seus dias, prolongar seus dias, se você quiser viver mais, você tem que refrear sua língua e evitar o mal. Portanto, sim, Belsazar, ele puxou a morte para si quando ele declarou guerra contra Deus. Então não foi Deus que matou Belsazar. Não venha com essa história de dizer que Deus foi arbitrário, que Deus foi duro, que Deus foi maldoso, que Deus foi injusto. Não, nada disso. Esse jovem, ele ousou dizer não para Deus. E até aí tudo bem. Ele ousou não alimentar o amor de Deus em seu coração. Perfeito. Deus respeita isso. Porque Deus não quer. Deus não aceita. Observe, meu irmão. Observe, minha irmã. Meu querido amigo, minha amiga. Deus não aceita uma obediência que não está pautada no amor. Deus não aceita. Então, se você está dando coisas para Deus, pensando em conquistar o respeito de Deus, e conquistar a bondade de Deus e evitar o castigo, você está fazendo tudo errado. Nosso primeiro alvo na vida cristã é desenvolver o amor a Deus e à verdade. E Jesus Cristo deixou isso claro. Se você lê o Novo Testamento, Paulo vai dizer isso. 1 Coríntios capítulo 13. Se não for por amor, meu irmão, você pode fazer o que quiser, você pode rasgar seu corpo, você pode queimar, você pode se incendiar numa fogueira em sacrifício a Deus. Isso vai ser inútil. Sem amor, toda obediência é mecânica e a religião é vazia.
Não esqueça da penúltima mensagem. Estamos vivendo um cristianismo aí onde Jesus Cristo disse que o amor esfriou. E é fácil então a gente encontrar vaidade em nós, valorizar a vaidade, valorizar o orgulho, valorizar o eu, valorizar o pecado, justificar o pecado. Por quê? Porque falta amor. Quando a gente ama, a gente dá tudo pelo amor. A gente entrega a própria vida por amor. Jesus Cristo fez isso. Foi por amor que ele morreu por você. Foi por amor, por amar você incondicionalmente, que ele deu a vida para salvar você. E Deus amou o mundo de tal maneira, incondicionalmente ele amou você. Então, a ponto de matar o próprio filho para salvar você. Então Deus respeita você, Deus aceita você do jeito que você é. E ele não força você a querer servi-lo. Agora, se você, na sua escolha, disser não para Deus e decidir não desenvolver amor a Ele e nem as coisas dele na sua vida, Ele respeita isso. Agora, jamais ouse levantar o seu dedo para Deus, apontar o seu dedo riste para Deus e dizer: você não presta, você é isso, você é aquilo, e eu declaro guerra a você. Belsazar declarou guerra contra Deus. E Deus, tudo bem. A sua vida está nas minhas mãos, diz o versículo. Né? Diz o versículo aí, ó. Versículo 23, né? Versículo 23. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, observa, a mão de Deus era o que mantinha Belsazar vivo. A misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o perdão, a bondade, a justiça, mantinha aquele jovem. Deus estava dando oportunidades àquele jovem. Então Deus diz: a vida é minha. Você está respirando porque eu quero que você respire. Eu respeito suas decisões, tudo bem. Não vou mexer com você. Agora, a partir do momento que você diz que é melhor do que eu, que é mais importante do que eu, então os seus dias acabaram. Porque você não precisa mais de mim. Percebe? Belsazar diz para Deus: eu não preciso de você. Eu não dependo de você. Bom, então Deus diz assim: eu retiro a minha mão. E ao retirar a mão, o que acontece com Belsazar? Diz o Salmo 104, versículo 28. Quando a nossa respiração é cortada, nós morremos. Então não venha me dizer que foi Deus que matou Belsazar. Não. Deus contou os dias dele e diz: não há por que você continuar vivendo, porque você não precisa mais de mim. Você declarou que eu sou inútil na sua vida, eu não sou necessário na sua vida. Então eu retiro o que é meu. E aí Belsazar morre. Segunda consequência aí do capítulo, tá bom? O julgamento de Belsazar, né? Ele é julgado e condenado. Ele é achado em falta. Versículo 20 e versículo 25. 26. Não, verso 27. Tekel. Pesado foste na balança. Você foi pesado. E aqui, olha para mim. O que é que Deus pesa? O que é que Deus está pesando aqui? Obediência? Obras? Assista a minha série O Juízo de Deus. Meu irmão, a única coisa que Deus tem para pesar aqui é a escolha de Belsazar.
Capítulo 1 mostra a escolha de um jovem hebreu de 16 anos. Que por amor, ele decide ser fiel, ser puro e obediente. Daniel é julgado por Deus. Ele é provado por Deus. E ele é aprovado por Deus. Portanto, ele se torna a testemunha de Deus. Porque ele ama esse Deus de tal maneira que nem a vida é mais importante para ele. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso no capítulo 6. Mas aqui, nós encontramos um jovem que também faz uma escolha. E Deus precisa julgar essa escolha. Todo ser humano será julgado pela sua escolha. João capítulo 3, versículo 17 a 21 e versículo 36. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 4. Mas no capítulo 3, versículo 17 está escrito: eu vim para salvar, não para condenar. Mas o julgamento é simples. A luz veio e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, para que as suas obras não sejam corrigidas e elas sejam salvas. Aquele jovem, é lógico que ele não está fazendo a escolha ali naquele momento. Durante toda a meninice, adolescência e juventude, aquele jovem foi fazendo escolhas e outras escolhas que o levaram a esse momento. O momento do julgamento final de Deus em relação a essas escolhas. Assista a minha série O Juízo de Deus. Eu explico claramente isso. O julgamento de Deus é simples. É você diz sim para ele ou você diz não para ele. Agora, você dizer não para ele, você está dizendo não para a vida eterna. Você está dizendo não para a salvação. Você está dizendo não para uma vida de felicidade e herança no reino de Deus. É simples. Agora, se você não quer a salvação, tudo bem. Eu até mencionei aqui que Esaú viveu a vida dele. Ele morreu com mais de 100 anos. Porque Deus respeita isso. Agora, todo aquele que quer levantar o dedo para declarar guerra a Deus, aí Deus vai julgar. A mão de Deus vai pesar sobre você. Por isso que eu comecei essa mensagem dizendo: ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Ai daquele que cair na mão dos deuses vivos. E o terceiro castigo de Belsazar foi que, além de ele ter sido sentenciado a finalizar a sua história nesse mundo, além de ser julgado e não absolvido, ele perde o reino da Babilônia. A Babilônia agora não é mais Babilônia, agora é reino dos medos e persas. A decisão livre, arbitrária, consciente de Belsazar levou ele a perder, inclusive, o reino da Babilônia. E você? Vai perder o reino dos céus pelas suas escolhas? E você vai ser julgado por Deus pelas suas escolhas e condenado? Você vai ter sua vida encurtada neste mundo pelas suas escolhas? Observe que aqui o que ele colhe é fruto das escolhas. Então, meu amado, minha amada, eu tenho que fazer um apelo para todos nós. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão hoje? Vai continuar brincando de ser crente? Vai continuar brincando com as coisas de Deus? Vai continuar zombando das coisas de Deus? Achando que não são importantes, não são relevantes, não tem nada a ver. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você. Mas eu quero fazer um apelo para todos nós. Você quer cair nas mãos de Deus?
ou você quer continuar nas mãos de Deus? Esse jovem aqui poderia continuar nas mãos de Deus, mas ele resolveu cair na mão de Deus, ou cair da mão de Deus, né? Abandonar a mão de Deus, rejeitar a mão de Deus, rejeitar a direção de Deus. Maravilhoso Deus, meu Pai, tenha misericórdia de todos nós, Senhor, e ajude-nos a jamais rejeitar a Tua mão, rejeitar a Tua direção, desprezar o nosso Deus e a Sua graça. Por favor, Senhor, ajude-nos a jamais pisar o sangue da aliança derramado por cada um de nós. Ajude-nos a cada dia reconhecê-lo como nosso Pai e valorizá-lo, amá-lo, servi-lo por amor, até que o Senhor venha e nos dê como herança o reino dos céus. Perdoa-nos se temos falhado, perdoa se temos fugido, perdoa se temos nos rebelado contra Ti. Essa história está na Bíblia, Senhor, como um exemplo para nós, para que jamais caiamos no exemplo de Belsazar, jamais sigamos seu estilo de vida e suas escolhas, mas que possamos hoje escolher viver nas Tuas mãos, seguir Tua direção, seguir os Teus caminhos e obedecer a Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém.